E quando a gente pensa em escaneamento, nós precisamos mudar a forma que a gente pensa no nosso preparo dentário. Como assim, Cristiane? Como que você pensa em mudar o preparo dentário? Algo tão conceituado, algo que está ali desde 1970, né? Algo que está ali, né, no livro do Pegoraro, né, que é o nosso livro referência de prótese, né, há tantos anos, e aí você vem falando assim que a gente precisa mudar o preparo da prótese. Sim, precisa mudar o preparo da prótese para que a gente possa fazer o escaneamento. Aquela questão de término subgengival aqui, ela precisa ser mudado o pensamento, tá? Então é extremamente importante, tá? Que nós tenhamos esta consciência. E hoje a aula é exatamente sobre isso, sobre os preparos, né? O preparo para o escaneamento, ele tem que ser diferente. Aqui mora uma diferença crucial entre o scanner de bancada e o scanner intraoral. Por quê? O scanner de bancada, ele vai copiar o que seu gesso copiou. Então, a sua moldagem, ela continua tendo que ser impecável. Porque quando vaza o gesso, o protético vai conseguir observar, né, o sulco, né? Por quê? Porque aí, se você fizer um preparo subgengival, nesse preparo subgengival, você usa o fio retrator, a silicona leve escorre, né, para dentro do sulco e copia ele muito bem. Isso é uma coisa que a gente sabe. Se estiver sangrando, a silicona escorre, tira o sangramento. Nós conhecemos tudo isso muito bem. Mas e quando a gente está com o scanner intrabucal? Que a gente estava falando aqui, nós estamos moldando para scanners de bancada. Muitos laboratórios digitais hoje, eles usam scanners de bancada. Dentista não tem scanner, mas você está trabalhando com digital. Só que seu preparo pode ser o mesmo. Por isso que muitos dentistas falam assim: ah, quando eu escaneio ficou uma porcaria, eu não vou escanear, gastei dinheiro à toa, né? Ah, o scanner só funciona quando eu vou fazer coroa total, quando eu vou fazer faceta ele não funciona. É por causa disso. Existe uma grande diferença no estilo da moldagem, nos princípios da moldagem que você vai fazer, né? Então, por isso, né, que você tem que observar essa grande diferença entre o scanner de bancada e o scanner intraoral. Então vamos ver por que é tão diferente, por que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar em preparo para faceta quando a gente está usando o scanner intrabucal. Vamos trazer aqui para vocês esta lógica, né? Então, vamos falar de preparo dental para o escaneamento. Deixa eu só verificar aqui como é que está essa transmissão. Ficou bem enquadrado, tá ótimo. Então, vamos lá, né? Vamos à nossa aula de hoje, que é muito importante. Então, a gente tem que mudar esse paradigma, né? Porque antes do preparo, era pensando numa moldagem com silicona, como a gente já conversou aqui um pouco. A gente tinha que controlar o fluido, né? Então a gente fazia a massa densa, depois a fluida. A densa, quando a gente molda com silicona pesada, a massa densa, o que a gente está pensando em fazer? A massa densa da silicona, ó, nós vamos entrar na parte muito importante aqui, ó. Espero que vocês saibam desse detalhe. A massa densa, ela tem menor distorção. Então, ela tem menor poder de cópia porque ela é densa, mas ela tem menor distorção. Por isso, a gente molda primeiro com ela, que ela não vai ter um poder de cópia fiel. Para quê? Para que ela seja como se fosse uma moldeira, para que a gente coloque o fluido, tá? E aí o fluido tem maior poder de cópia, mas maior distorção também. Então vamos lá, massa densa, menor poder de cópia e menor distorção. Massa leve, massa fluida,
maior poder de cópia, mas maior distorção. Por isso que a gente não usa massa leve sozinha. A gente usa massa leve sempre junto com a densa, tá? Então, existe isso e é necessário que seja entendido esse princípio do material de moldagem, da silicona, certo? Então, a massa densa é como se fosse uma base. Então, você lembra que a gente costuma fazer um leve desgaste para caber a massa fluida? Não pode ser muito grande esse desgaste, porque se for da distorção, porque a fluida não tem, né, tem maior distorção. Então, a gente precisa manter a base, que é a densa, muito próxima do dente, tá? O que é outra coisa que a gente busca, né, nesse tipo de trabalho, né? Resistência ao rasgamento. Por isso que alginato não é adequado, porque o alginato não tem resistência ao rasgamento, né? Mesmo que seja um alginato bom, nas interproximais ele rasga. A silicona, geralmente, se tiver certinha a interproximal, ela copia até a interproximal. Então, essa é a grande diferença entre a silicona, tá? E o alginato. O alginato também ele tem um poder de cópia, mas não tão bom quanto a silicona fluida. Então, a gente precisa entender o nosso material. Então, quando eu vou usar esse material? Na moldagem convencional, né? Onde o meu protético pode obter o modelo de gesso e fazer o escaneamento. Aí você utiliza o seu preparo normalmente. Você não modifica o seu preparo, tá? Gente, vocês devem estar pensando o que esse fone está fazendo aqui na minha mão. Eu utilizo o microfone do fone para a aula ficar melhor, tá? Então, eu não coloco ele aqui, mas eu estou usando o microfone dele, por isso que ele fica aqui na minha mão. Certo, pessoal? Bom, então, quando a gente precisa, né? Então, de mandar para um laboratório digital que ele tenha o scanner de bancada, ele vai fazer a cópia do sulco, né? Onde a gente fez o preparo subgengival, porque ele prepara o modelo para ele ser escaneado. Na boca, não. Na boca eu preciso, né, fazer esta alteração. Por que eu preciso fazer esta alteração em boca, né? Então, ele precisa pensar na leitura óptica, a profundidade que a minha luz alcança. A gente precisa ver se ele tem capacidade de captar a luz, né? A luz capta, ou se o dente reflete, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o brilho na hora de fazer o escaneamento, porque o brilho reflete e aí o scanner não consegue ler precisamente da distorção. Uma linha de término muito mais bem definida do que no caso da moldagem convencional. E a gente precisa que isso esteja tudo pronto para a gente ter uma interpretação do software mais poderosa. Porque o software em si, ele vai ler aquilo que a luz conseguiu enxergar. Então você seca bem e olha, seu olho está enxergando direitinho? Quando você incide a luz assim do foco bem naquele preparo, como é que tá? Você vê o término? Você precisa ver o término muito bem definido para o escaneamento. Então, o scanner, né, ele precisa que você domine realmente a moldagem. Ele precisa que você realmente domine o preparo, porque a luz não aceita, o scanner não aceita coisa de qualquer jeito. Ele é a qualidade, então você precisa de um preparo de qualidade, né? Então a gente precisa mudar. Então, uma tabelinha aqui para a gente comparar, né? Como que é essa parte, né? Então, no convencional, o material copia. No digital, o scanner interpreta. Na convencional, pode haver compressão do tecido. No digital, não existe compressão do tecido. Você não tem o material empurrando o tecido. Na moldagem, ela pode mascarar imperfeições. O digital, ele amplifica defeitos.
No convencional, os sulcos podem ser profundos, que eles vão ser moldados tendo o afastamento gengival correto. Já no digital, sulcos profundos podem ser não lidos. Existe fio retrator para digital, é um fio retrator específico, para o scanner não se atrapalhar lá, tá? E se ele estiver muito profundo, ultrapassar a profundidade que o scanner é capaz de ler, não vai ler o seu término. Então, vai vir o quê? Vai vir aquém do término, o seu preparo. Então, você tem que pensar em mudar o seu preparo. Quando a gente pensa no preparo convencional, a gente pode fazer um chanfro fino ou um ombro, tá? Então, pode ser subgengival e profundo. A moldagem tem que ser com fio retrator, porque isso vai resolver a leitura. E a silicona leve, fluida, penetra no sulco. É tão lindo, gente, uma moldagem que a silicona entrou lá no sulco. Fica tão bonitinho, né? No scanner não tem isso. No scanner tem a cópia perfeita. Não pode ter saliva, não pode ter sangue. Tem que estar campo seco, livre de umidade, né? Para a gente conseguir ter uma boa, né, moldagem no escaneamento. Então, e no escaneamento, a gente vai preferir o quê? Olha o que a gente prefere. Ombro arredondado. Gente, não é à toa que no meu curso de prótese, o que eu mais ensino aos alunos é ombro arredondado. Não quer ter erro em prótese? Use ombro arredondado. Por quê? Ombro arredondado, ele combina com qualquer material. Ele conversa com a resina, ele conversa com a porcelana e ele conversa com metal. Hoje em dia a gente quase não usa metal, mas ele conversa com os três. Ai, com qual porcelana que ele conversa? Com Emax ou Feldspar? Ele conversa com as duas. Por quê? Pensa só, porcelana não aceita quina. Então, o ombro, porque ele tem o término entre a parede do preparo e o término, um ângulo de 90 graus, um ângulo agudo, se eu pôr a porcelana fratura. Chanfro, o chanfro, né, ele vai ficar como se fosse um bisel. A porcelana vai perdendo a espessura. Porcelana muito fina, fratura. Então, se eu tenho ombro arredondado, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. Deixa eu ver. Não vou conseguir. Ou vou conseguir. Então, aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Cadê? Peraí, gente. Vou conseguir desenhar. Não vou, não. Não vou conseguir desenhar para vocês hoje, gente. Mas depois a gente faz uma aula só desse fator, né? Então, se você pensar em ombro arredondado, vamos lá, aqui, ó. Gente, não é um L, tá? Por favor, não é um L, tá? Isso aqui é só o ombro. Deixa eu usar a mão inteira aqui, ó. Parede do término. Só um exemplo didático, tá, gente? Ombro arredondado. Por que é ombro arredondado? Porque aqui, ó, entre aqui o preparo, né, e o término, existe um arredondamento. Quando a gente fala em ombro, não existe essa curvatura aqui, ó, que existe na mão. Porcelana gosta de encaixar nisso aqui, ó. Metal encaixa nisso aqui. Então, ombro arredondado é o melhor, tá? Preparo. Então, gente, esquece, tá? Convencionismo, aquilo não era um L, era apenas uma interpretação, tá? Bom, quando fala de chanfro, chanfro largo e bem definido, só se for metal, tá? Porcelana não aceita chanfro. Vai quebrar. O final do termo ali vai fazer tef, quebrou, perdeu um pedacinho. Mas por isso que a gente faz um ombro arredondado bem nítido. É o preparo que eu mais gosto. O que a gente tem que evitar? Degrau irregular. Sabe quando você faz
Vamos lá. Não é o L, eu preparo, gente. Você faz o término e fica uma espículazinha aqui assim, ó. Tem que evitar, ela tem que ficar certinha assim, ó. Tá? Não pode ter a espículazinha aqui assim, ó. Fica aquele rebordinho aqui, ó. Tem que tirar. Linhas muito finas. Então a gente não pode fazer só isso aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, só um pedacinho, ó. Aqui, ó. Só um pedacinho do término. Não. Término longo, tá? Um preparo um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Subgengival muito profundo e afastamento inadequado. Afastamento inadequado inclui o fio retrator. O fio retrator para escaneamento é o fio específico. Então, precisa ver. Não pode fazer um preparo subgengival. Existe uma preferência a um preparo a nível, viu, gente? Então, quando a gente está falando, a gente não preocupa não, tem um vídeo nada a ver, tá? É um vídeo de mocap, tá? Então, vamos falar assim, nossa, o que esse vídeo tá fazendo aí? É um vídeo de mocap, é só para interpretar a silicona, tá? No convencional, a gente pode trabalhar de meio a 1 milímetro subgengival. A gente pode trabalhar com fio retrator, porque a silicona vai resolver. A silicona é fluida e vai penetrar, tá? Então, ali a gente tem esse detalhe aqui que é muito importante. E no digital, se vocês observar bem esse coisa, quase não dá para ver nem a divisão da gengiva, tá? Ai, depende do scanner. Não, depende do scanner não, gente. É a leitura que ele traz. Quando você passa do aplicativo do scanner o software de CAD, existe uma diferença monstra mesmo do resultado, tá? Então, profundidade subgengival no digital, subgengival profundo, sombra ótica, não vai ler, não vai. Ah, eu tenho o melhor scanner, eu tenho um Trishape, não vai ler. O Trishape tem uma leitura pobre de profundidade. O Trishape é mais para você fazer alinhador. Doa, verdades que dói. Ela não sabe o que tá falando. Sei, vamos pegar as especificações? É só pegar as especificações, tá? Um Trishape de última linha. Gente, não lê. E vai ler muito pouco. Um lê 10, que é o caso do Trishape, um outro scanner, por exemplo, o VirtuVivo, que o povo diz que é uma bosta, é o que mais lê em profundidade. O Virtu é uma bosta. Não, não é, gente. É o que mais lê em profundidade. Se tá ruim o escaneamento, vamos aprender a escanear, tá? Porque o scanner, ele tem leitura de profundidade. Quanto mais luz ele tem, mais profundidade ele lê. É o caso do VirtuVivo. Outro também, o que a FGM está vendendo, que me fugiu o nome, né? Que era de uma marca, agora é outra, eu esqueci. O da FGM também tem um poder de profundidade de leitura muito bom. Ele tem um software bem interessante, ele lê até cárie, viu? Ele não lê cárie interproximal, gente. Nem dentista na radiografia tá lendo cárie interproximal, quem dirá o scanner. Gente, não tô falando mal de ninguém, só tô falando realidades. Você também tem dificuldade de ler uma radiografia interproximal, tenho certeza, né? Mas, né, cara, tem umas caras que ficam disfarçadas, né? Até a radiologia, às vezes, não manda o laudo pra gente, né? Mas, vamos continuar aqui que o nosso tema hoje não é raio-x. Se você quiser ver sobre raio-x, vê a aula passada e tem uma aula que saiu na última sexta-feira de fevereiro, tá? Ela fala sobre leitura de raio-x. A gente tem um aplicativo também para ler raio-x. Se vocês tiverem interesse, manda mensagem lá no nosso Instagram que a gente manda para vocês o link, tá? Ele tem um custo de colaboração, tá? Para que você possa estar utilizando, certo? Bom, então vamos continuar. O que o digital não aceita? Sangramento, que vai comprometer a leitura. Não pode ter sangue, o sangue brilha, a saliva brilha. Então, o fluido, qualquer fluido, seja sangue, seja saliva, cria um ruído no digital. Então, quanto mais seco no digital, melhor. Então, o que a gente tem que fazer nessa prática do digital? Margem supragengival sempre que possível. Então, margem supragengival, porque vai ler perfeito,
Aqui, o justa gengival. O justo gengival, o que é isso? Anível. Quando eu fiz prótese lá em 1900, não, aí 1900 aí eu tô apelando. Lá em 2000 e bolinha, né? Que era 2000 bolinha de verdade. Lá em 2000 bolinha, o que a gente tinha que evitar era anível. Hoje, anível é a mais aceito do que subgengival. Qual que é a diferença? Anível, você tem controle do escoamento de cimento. Vamos falar a ciência, né? Anível, você tem controle do escoamento de cimento. O que está subgengival, se o cimento ficar lá, ele escorrer para o suco, ele vai dar problema periodontal. É uma coisa que eu pego muito nos preparos, quando o paciente vem de outro dentista, que o preparo está subgengival, a gente percebe na sondagem, né, que tem cimento. Outra coisa também que onde a gente percebe, quando pede o raio-x, a gente vê o cimento lá extravasado. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, em preparo subgengival para cimentação. Beleza? Então, supra ou justa gengival, tá? E um excelente controle periodontal. Gente, não vai fazer nem no convencional, nem no digital. O paciente está com problema periodontal. Orienta o paciente, a higienização. Troca a escovinha dele, né? Lá no meu consultório, a maioria dos pacientes saem com uma lista de hábitos que eles têm que mudar durante a escovação. Eu faço isso antes de fazer o procedimento. Então, eles saem lá com a escova adequada, eles saem lá com o fio dental, né? O tipo de fio dental que eles precisam. Se tiver problema periodontal ou muito tártaro, eu dou um creme dental específico para ele utilizar. Não, não é Colgate, tá, gente? Colgate, a marca mundial recomendada pelos dentistas. A Colgate não estou fazendo propaganda nem despropaganda, tá? Até porque eu não tenho nem patrocínio nem despatrocínio. Mas eu passo outro creme dental, ao qual controlo o tártaro, tá? Então, ele sai de lá com uma lista. Ah, mas você faz isso só com o paciente periodontal? Não, eu faço isso com o paciente periodontal, com o paciente que vai fazer uma restauração, com o paciente que vai fazer coroa, com o paciente que vai fazer implante, com o paciente que vai fazer. Ele sai de lá com uma lista gigantesca de controle periodontal. Depois que ele saiu de lá com esse controle periodontal em mãos, eu dou uma semana, dependendo da saúde gengival dele, ou 15 dias, para ele retornar para a gente avaliar e ver se ele comprou tudo. E eu peço para ele manter principalmente o creme dental, quando eu mudo o creme dental, para não ter muito tártaro. Então a gente costuma ter um controle. Ai, qual é esse creme dental? Manda mensagem lá no Instagram que eu respondo para você qual é o creme dental que eu recomendo. Bom, então, textura do preparo. Vou fazer o preparo todo assim. Não. Preparo no convencional, ele pode ter pequenas irregularidades. A silicona copia mesmo em os microdegrau, pequenininho. E o gesso dá uma disfarçada, geralmente é uma bolinha ali, né? Então parece que tá reto. E já no digital, não disfarça. No digital a gente precisa, né? Uma superfície lisa, contínua, sem microdegraus, sem pontas vivas, porque elas geram distorção. Ixi, mas aí tá cada vez pior. O digital é mais difícil? Não, o digital não aceita desafio. O digital, você precisa ter excelência. Ele é um material de excelência. Ah, mas desse jeito não quer mexer com o scanner intrabucal, não. Gente, é o futuro. Larga de silicona. Você já contabilizou quanto você paga por mês de silicona? Se você fizer essa conta de quanto você gasta com silicona para você mandar para o seu protético fazer o scanner de bancada do seu material, você vai ver, não compensa não, tô gastando silicone, tô gastando gesso, não, gesso é o protético lá. Mas você tá gastando esses dois materiais, né? Para quê? Compre scanner, você vai economizar o que você gasta de material de moldagem por mês, você paga o seu scanner. É sério, você paga o seu scanner só com o dinheiro que você economiza de silicona. Ah, mas eu nunca mais vou precisar ter uma silicona? A gente precisa de silicona. Por que a gente precisa de silicona? Registro mordido. Eu só faço registro mordido com silicona. Eu preciso de silicona no consultório para registro mordido. Ah, o que mais você faz com silicona?
A gente faz um mock-up, né? A gente faz a muralha, então a gente precisa ter silicona. Não adianta. A gente não vive sem silicona. Mas aí você vai comprar uma caixinha a cada 6 meses, 8 meses, depende. Eu gasto uma a cada 6 meses, né? Então você precisa disso, tá? Você precisa ter uma silicona, mas não para moldar, para fazer outros trabalhos. Até porque, se você for fazer uma dentadura no digital, se ela ficar caindo a placa, né? Você precisa fazer o quê? Uma cópia fiel com lisanda? Depende, se o rebordo for retentivo, tem que ser, não pode ser lisanda, né? Tem que ser silicona fluida. Se o rebordo for flácido, né? Aí precisa ser lisanda. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Material de moldagem, a gente tem uma conversa extensa aqui com ele, mas é para outra aula. Hoje nós estamos falando de scanner. Se você quiser, né, que a gente dá uma aula aqui só sobre material de moldagem, falando a indicação, né, para que ele serve, para você aprender a usar direitinho e não ficar na dúvida no comprar, deixa um comentário aqui no vídeo que a gente faz a aula para vocês, tá bom? Então, no digital, né, como a gente precisa evitar tudo isso. A superfície tem que ser lisa, né? A gente precisa de um preparo perfeito no digital. Convergência. É uma aula que eu dou tanto de convergência. Broca adequada, corpo da broca. Mais uma vez, não é um L, é só o preparo. Broca. Minha broca é redondinha, é assim, compridinha assim. Eu vou usar a pontinha dela. Se eu fizer isso, eu estou gerando uma inclinação aqui, então meu preparo vai ficar assim, ó. Então eu tenho que fazer o quê? Encostar ela assim, ó, parede com a broca e passar ela para ela fazer o término. Eu não posso fazer isso aqui, a broca tem que estar assim, ó, em pezinha. Se eu fizer isso aqui também, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inclinação inadequada. A broca já me dá essa angulação ideal de 6 a 10 graus. Eu preciso lá, vou calcular, pego para aqui. Não é um L, viu, gente? É o término. Aqui, ó. Pega lá, transferidor, vamos ver. Não, encosta a broca. Encostou a broca, ela faz certinho o seu ângulo. Ah, mas aí como é que eu vou fazer o ombro arredondado? Gente, a broca tem que ter ponta arredondada. Se ela tiver aquela ponta biquinha assim, ó, ela vai fazer chanfro. Ela tem que ter a ponta assim, arredondadinha assim, ó. Entenderam? Então, essa aula de hoje está falando muito mais do que o do convencional. A gente está falando de preparo em todos os níveis, né? Então, a gente precisa entender muito bem sobre preparo. Então, preparo excessivamente paralelo vai dificultar a interpretação digital. Isso significa que broca encostada na parede certinha, sem compensar a inclinação dela para ficar de 10 a 6 graus, tá? Retentividade deve ser pensada junto ao material. Cuidado com a retentividade. Se você fizer um buraco assim, ó. Vamos lá. Não, ele eu preparo. Se você fizer um buraco assim, ó. O material no scanner não lê. Ele não faz, daí. Então não pode ter um buraco aqui. Tem que estar retinho, tá? Então não faz assim com a broca. Assim. Bom, vamos lá. Estamos quase terminando, gente. Hoje é carnaval. Acorda, galera. Acorda, gente. Precisa assistir a aula. Bom dia para quem está chegando aí. Pega o café para acordar. Vamos curar a ressaca. Amanhã a gente tem que trabalhar. Controle de umidade no convencional. Não vai alterar muita coisa. Não pode estar, né, pingando sangue, né? Então, o material, né, ajuda nisso, né? Já no digital, você não pode, no digital, deixar a umidade. O scanner não atravessa sangue, não atravessa saliva, pelo contrário, ele brilha e reflete, então fica um buraco lá, não tem sangue. Não atravessa tecido colapsado, tecido em cima do preparo, não vai atravessar, tem que estar livre. O campo precisa estar absolutamente seco, sem brilho excessivo e sem sangramento.
regra para o digital. É quase igual fazer uma restauração. Tem que estar sequinho, tá? E quando você vai escanear no digital, os maiores erros estão aqui, ó. Linha de término muito fina, preparo muito subgengival, sangramento, preparo com degrau, um término irregular e superfície áspera. Então, a gente precisa no digital, não é uma superfície polida, gente, porque na hora de cimentar não vai grudar, vai soltar, a superfície não pode estar polida, tem que estar áspera, mas não tão áspera, tá? Então não pode ser superfície polida também, viu, gente? Porque senão depois na cimentação a gente se lasca, tá? Não há cimento que grude em superfície polida. Então a gente tem que evitar esses erros no digital. Por que eu trouxe isso? Porque eu vejo muita gente falando que o scanner não presta. Ah, eu comprei um scanner ruim, aí tem que ser o fulano lá. Eu já falei várias marcas aqui, gente. Eu não tenho coisa com marca nenhuma. Não, mentira, tem sim. É, da FGM, tá, gente? Dê preferência sempre por materiais da FGM. Então, a gente fala sobre o scanner, mas o scanner, todos são bons, os intrabucais, desde que você faça de forma adequada. Hoje, um scanner intrabucal está saindo mais barato que scanners de bancada, pra você ter noção. E eles têm uma qualidade boa. Antigamente, não. Era uma ou outra marca que prestava. Hoje, todas as marcas são boas. Os mais baratos têm melhor profundidade de leitura. Vocês podem ler nas especificações. Eu não estou falando isso. É porque ela é patrocinada por tal marca. Não, gente. É porque se vocês lerem profundidade de leitura no manual dos scanners, você vai ver que os scanners de entrada, os mais em conta, eles têm uma profundidade boa. Por quê? Eles preferem investir na profundidade de leitura do que num software de leitura de imagem realístico, né? Então, quanto mais realístico for o software de leitura, porque o que é caro não é o scanner para confecção, o que é caro é o software. Quanto mais realístico for seu software de leitura, vamos lá, agora um negócio que ninguém conta. Pior é para você mandar pro protético, por quê? Meu arquivo OBG não vai ficar bom? Não, ele vai ficar top. Meu arquivo PLY não vai ficar bom? Vai ficar top. Só que, quando você olha num software super realístico, ele faz uma reconstrução no seu PLY ou no seu OBJ, perdão, no seu OBJ, que ele vai ficar perfeito. Você vai ver realisticamente a boca do seu paciente. É bonito para mostrar. Só que quanto mais isso o software faz, mais enganado você é. Como assim mais enganado eu sou? Porque quando você manda o seu material lá para o protético, o software do CAD, ele não tem aquele realismo. Pode colocar o colorido ou o cor única, o monocromático lá no software, né? Tem coisa que ele não vai ler. Ah, como é que você sabe disso? Porque eu tenho o software e o scanner. Meu scanner traz uma imagem muito realística. Parece que eu tirei foto da boca. É super realístico. Só que quando eu levo pro CAD, às vezes aquele término que eu tô enxergando, aquela gengiva bem definida, lá no CAD não dá para enxergar. Eu fico brava com isso. Nossa, mas olha aqui que bonito. Mas é porque a reconstrução 3D do software do meu scanner é muito boa. Então, quanto mais vagabundinha for a reconstrução do seu software, do scanner, melhor é, porque você vai mandar, com certeza, você vai ver os seus defeitos de escaneamento. Se o software for uma reconstrução 3D muito potente, quando você manda para o CAD, ele não vê. Isso é um problema que ninguém conta, né? Então, muito cuidado quando o software é muito realístico. Por isso que eu falo que esses de entrada acabam sendo melhores, porque eles não investem tanto em software, mas aí você consegue ver seus defeitos perfeitamente. Nossa, aqui não tá dando para enxergar direito, vou escanear de novo. Nossa, esse preparo aqui não ficou bom, vou ter que ajustar esse preparo. Então é isso que você tem que ver. Vantagens dos softwares, né, super realísticos, eles dão a distância entre o cruzar, você vê se vai ter espaço para moldagem perfeito, tá? O que mais que você vê no software super realístico? Cárie, diagnóstico de cárie, você pode mostrar para o seu paciente. Não vem interproximal, tá, gente? Interproximal a gente tem que usar alguns artefatos de luz, né? Essa coisa para outra aula também.
Mas, enfim, a gente precisa de entrar nesse mundo. A gente precisa ter um scanner, a gente precisa aprender a manipular o software, a gente precisa saber a diferença do convencional para o digital, tá? Galera, vamos encerrando a nossa aula por aqui, né? Quem quiser saber um pouquinho, deixa eu deixar eu aqui lá no cantinho do outro lado. Peraí que eu tô botando aqui, gente. Ih, travou minha transmissão? Travou. Enfim, vou ler aqui para vocês o que está escrito, que travou aqui meu negocinho aqui. Não está fazendo transição. Não sei por quê. Bom, quem quiser fazer um diagnóstico do seu faturamento para entender sua precificação, produtividade, potencial lucro com a odontologia digital, que a gente fala hoje só das facetas, a gente fala hoje mais dos outros produtos, enfim, né? Mas o digital é uma gama muito grande, tanto para diagnóstico, tá? Você pode incorporar o digital, você que faz harmonização, é possível. Você que faz prótese, você que faz aparelho, você que faz cirurgia, tudo isso está ligado com o digital hoje. E se você quiser colocar pelo menos um software, né, quiser comprar o scanner para facilitar, e você precisar dessa ajuda para você entender como você está hoje, o que ele poderia te ajudar na sua clínica, manda mensagem lá no Instagram, @soudoutoracristianesantos, que eu vou marcar esse diagnóstico. Ele é gratuito, tá? Para que você possa estar entendendo a sua realidade hoje para você fazer esse investimento, tá? Próxima aula. Próxima aula, vamos desenhar um elemento ao vivo. Vou usar o aplicativo Medite Link, gente, nessa próxima aula para a gente desenhar. A gente vai desenhar uma coroa, tá? É um software que tem suas limitações, mas a gente vai aprender aqui a desenhar um elemento nele, tá bom? Gente, se inscreve no canal, segue lá, @sou doutora Cristiane Santos. E não se esqueça, né, que aqui você aprende o caminho mais rápido para turbinar seu lucro e entrar no futuro de uma vez. Tá cortando as frases, eu não tô conseguindo fazer a transição aqui da tela, tá? Para vocês verem, eu mudei minha telinha do outro lado ali, mas não tá mudando. O que tá transmitindo é essa mesmo, tampando tudo. Então, galera, eu espero que vocês tenham aprendido muito hoje, tá? Eu espero que tenha sido um bom conhecimento. Algumas coisas que eu falei aqui na aula, se vocês gostaram e quiser que a gente traga esses assuntos em aula, deixa mensagem no vídeo, manda mensagem lá no Instagram, que a gente produz esses vídeos todas as terças-feiras de manhã, ou tem dia que eu solto vídeos na última sexta-feira do mês. Tem dia não. Todo mês eu solto um vídeo na última sexta-feira do mês que ele tem outros conteúdos, que eu vejo que é o que o pessoal mais está tendo dificuldade, tá? Gente, um forte abraço, curtam o carnaval aí de vocês, descansem e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às nossas aulas, mandem perguntas, a gente fica muito feliz em responder.